Então, assim, eu acabei indo para um caminho que não era o que eu tinha escolhido, mas a vida me levou àquilo. Então, assim, você pensar, você quer fazer isso, nem sempre vai ser 100% assim. Você tem que ter a oportunidade e conseguir correr atrás daquilo que você quer, porque daí as coisas vão acontecer, entendeu? Com certeza. Mas você tem que ter um pouquinho de sorte também de estar no lugar certo na hora certa. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje nós temos um tema aqui muito bacana para você que é profissional da área de arquitetura, que é sobre o posicionamento na área da arquitetura. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que a minha amiga, incrível aqui, arquiteta, Beatriz Marra. Beatriz, muito obrigado por aceitar o convite. Vai ser um prazer ter você aqui para esse bate-papo. Acho que você, melhor do que ninguém, tem uma boa bagagem aí para falar sobre questões de posicionamento, né? Que eu acho que é um grande desafio, né, para todo profissional aí da arquitetura, principalmente para quem está começando, né? Com certeza. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É um prazer que a gente vem para poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, né, que a gente está trazendo aí ao caminhar dos anos. E, assim, sempre agregando um pouquinho mais. Da mesma forma que você me agrega bastante, estou aqui para tentar agregar a todo mundo um pouquinho aí do meu conhecimento. Com certeza. Então, gente, vocês estão vendo que é um privilégio, de fato, a gente poder ter profissionais aí da nossa área, falando sobre temas do cotidiano, falando sobre desafios que a gente tem. Eu falo como eu gostaria que tivesse um podcast desse na época que eu estava me formando na faculdade. Então, para você que tá chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Aqui no podcast você vai ver temas sobre mercado imobiliário, construção civil e arquitetura, onde vai ser convidado vários profissionais da nossa área para falar sobre diversos temas. E você também pode acompanhar todas as novidades aqui do podcast e de várias outras coisas relacionadas à nossa área através do meu Instagram, pedromaranhão.engenheiro. E os episódios também saem no Spotify, não deixe de nos acompanhar por lá. E agora, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui com o nosso podcast, que é o que está todo mundo esperando. Bia, eu acho muito importante essa questão do posicionamento. Eu acho que isso vale não só para arquitetura, mas vale muito para engenharia, para corretor de imóveis, para todo mundo, né? A gente precisa se posicionar para a gente conseguir chegar no ponto onde a gente quer, né? Que quem tenta fazer de tudo, fica aquele famoso pato, né? Que o pato voa, corre e bica. Mas voa mais ou menos, corre mais ou menos, bica mais ou menos, não consegue fazer nada, às vezes com muita excelência. Na realidade, assim, eu acho que hoje ainda eu tenho uma linha de projetos diversificada, eu diria. Então, tanto projetos residenciais, comerciais, corporativos. Cemitérios. Sim, gente, todo mundo se espanta quando eu falo disso, mas sim, eu tenho projetos de cemitérios, a gente tem projetos de crematórios e tudo mais, de tudo um pouco. Então, a gente tem uma experiência em algumas coisas diferentes. A gente faz bar, faz consultório, entre outras partes, assim, de projetos fora do comum do residencial. Mas o foco principal do escritório, sim, é a parte residencial, principalmente na parte de construção de casas. Lógico que a gente trabalha também um pouco da decoração, principalmente a decoração ali das casas que a gente projeta, que eu acho que é o que a gente acaba tendo um conteúdo melhor, proporcionando para o cliente, assim, uma continuidade em todo o processo. Mas eu, Bia, lá de trás, sonhadora na faculdade, quis entrar, tipo, nessa área de decoração. Eu trabalhei no escritório de decoração no meu primeiro estágio. Então, eu olhava aquilo e via, nossa, era isso que eu queria. Então, eu me especializei na minha pós-graduação em design de interiores. E como eu falo que não é só a gente que escolhe, a vida vai levando um pouquinho a gente para os caminhos, então a vida me levou a ver que não era só isso que eu queria trabalhar. Quando eu comecei a ter projetos residenciais, eu trabalhei no outro escritório de projetos, e eu ver aquilo saindo realmente do papel do nada e surgindo a casa com a sua característica,
E você criar espaços ali para as pessoas viverem ali dentro era muito mais legal, do meu ponto de vista, do que eu só decorar o espaço. Então, aquilo lá foi pensado para aquela pessoa. Isso, para mim, é muito legal. Eu passar na rua, por exemplo, eu olhar a casa e falar assim... É meu, fui eu que fiz, é um filho, sabe? Uhum. Cada projetinho é um filho pra mim. Então eu consigo ter muito mais acesso a esse tipo de projeto da construção, da parte externa, do que só da decoração. E a mesma coisa em barco. Quantos amigos eu não encontro e falo assim, nossa, eu fui lá no seu bar. Então, assim, é muito legal, sabe? Acho que essa parte é bem interessante. Talvez seja esse, talvez, o princípio, né? Escolher aquilo que te deixa mais feliz e mais gratificada por aquilo que você fez, né? Exato. Então talvez seja o começo. Talvez a pessoa fique mais gratificada de fazer a parte de interiores. É um nicho, né? É um nicho. Nós tivemos aqui até convidados que falaram mais sobre essa parte de interiores, né? Questão de arquitetura e bem-estar. E é um nicho que a pessoa gosta de trabalhar, que a pessoa se sente parte das bem. sensações, né? Exato. De cores, cheiros. Então, assim, eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente tem que fazer o que a gente ama, porque a gente faz com amor. Então, eu acho que fica muito claro que eu realmente amo o que eu faço com o maior prazer. Então, cansa. É estressante. Mas, poxa, tipo, é o que eu quero fazer. Então, isso me faz bem. Então, cada vez mais a gente vai tentando melhorar. É um aprendizado, de tempo em tempo a gente tá ali pra aprender um pouco, mas pra fazer a gente feliz também, né? Ah, com certeza, porque é uma vida inteira às vezes fazendo esse tipo de trabalho, tem clientes e clientes, então, e obra é estressante. Muito. Entendeu? Então, obra dá problemas, é uma questão que precisa dessa construção de um relacionamento, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Exato. O relacionamento... Da nossa parceria de engenheiro e arquiteto. Exatamente, a parceria de engenheiro... Exatamente, sem rixas. É um trabalho feito a 4 mãos aí, até mais mãos. E mesmo com o cliente, a gente precisa ter um excelente relacionamento, porque problemas acontecem. Exato. E a gente precisa ter um relacionamento bom para que consiga contornar esses problemas sem que eles virem um trauma. Exato. Né? Agora, se já não tem um relacionamento bom... Nem com o engenheiro, quem dirá com o cliente. Quem dirá com o cliente. Com todo o resto, aí acontece o problema na obra, é um jogando a culpa pro outro, é o cliente procurando, vixe, eu já sabia que não dava certo de eu confiar naquela menina lá, e agora deu esse problema é porque ela não prestou atenção, agora minha casa vai cair, e agora vai acontecer igual na televisão, e começa o caos, né? Não, mas isso é uma coisa muito importante. Eu acho que o primeiro bom relacionamento é nosso. Então, assim, entre o arquiteto e o engenheiro, a gente tem que conversar, alinhar bem as expectativas, entender o que a gente pode se ajudar. Porque a gente não é inimigo, a gente não trabalha contra. Então, a gente trabalhando junto, a gente vai criar um ambiente de trabalho melhor que vai levar isso até o cliente. E aí a gente vai resolvendo, porque uma coisa é certeza, problema toda obra tem. Seja nova, seja reforma, seja o que for, vai ter problemas. Sim. O que importa é a gente achar soluções para eles. Com certeza. E o quanto antes a gente buscar essa solução, né? Na parte de obra, eu que trabalho diretamente com obra, né? Tem uma frase do Mike Tyson que encaixa muito pra obra, né? Que todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco na boca. Então, com obra, você tá tudo planejadinho, você pensou tudo do jeito que vai, você tomou um soco na boca ali, você dá aquela tonteada, você tem que reagir. Então, assim, a gente tem que ter o posicionamento. A gente não pode levar a culpa toda pra gente também. Somos humanos, todo mundo erra. A mão de obra erra, os projetos podem errar, tudo pode errar. A gente tem que entender assim, errei, como que a gente soluciona, como que a gente resolve, entendeu? Então, assim, eu não quero nunca vir te trazer um problema, eu tenho que vir te trazer a solução. Com certeza. Então, eu acho que é pra essa linha que a gente tem que seguir sempre. Eu até vi numa palestra uma vez que falava sobre questões de PNL, né, programação neurolinguística, essas coisas, que até em momentos quando acontece um erro, uma coisa importante, pegando gancho nisso que você falou, até como que você se posiciona depois de um erro. Que às vezes é importante você não pedir desculpa pelo erro. Porque às vezes a hora que a gente pede desculpa, inconscientemente a pessoa tá pensando, não, ele tá querendo tirar a culpa dele. Ou, tipo assim, assumindo essa culpa também, né? Ou assumindo essa culpa. Desculpa porque realmente tem culpa disso. Tira a culpa de mim. Eu tenho culpa, mas tire a culpa de mim. Então assim, ó, eu errei. Pensei em fazer isso, isso e isso. Como vamos prosseguir? Pronto.
Não precisa pedir desculpa, pedir perdão, pedir pelo amor de Deus, ajoelhar. A gente tem que chegar numa solução. Com certeza. Eu acho que é importante, sabe? Que em muitos momentos, eu acho que isso é a experiência que me trouxe nesse pensamento. Mas quantas vezes o cliente me ligava, falava assim, aconteceu. Era um erro minúsculo, mas eu falava, como eu pude fazer isso? Tipo, como eu errei? Eu não posso errar. E chorava, e como assim? A Bia errou. Não, a Bia não pode. Ou a Bia não supervisionou um projeto executivo. Não tem. E hoje eu já sento, respiro e falo, não é normal. Com 30 projetos ao mesmo tempo, você consegue ser 100% e nunca errar? Não tem consegue, como. Não tem como. Então, assim, é lógico que a gente tem uma linha de processo, uma forma de fazer tudo, mas é passível de erro, todo mundo é passível de erro. O que a gente tem que fazer realmente é entender ali o que aconteceu, não ser transparente, alguém, não culpar entendeu? alguém e então, resolver. Assim, chama a bronca pra você e resolve. Eu vou mais ou menos por esse caminho, sabe? Hoje eu entendo que a gente precisa ser assim. E isso faz parte totalmente de um posicionamento, né? Que nada mais é do que um posicionamento profissional. A pessoa resolveu se posicionar como profissional. A gente tem responsabilidade. Exato. Né? Então a gente precisa realmente bater de frente. É lógico que eu gosto de ser legal, eu gosto de ser boazinha, eu gosto de fazer as coisas pra todo mundo, mas eu tenho que entender que esse posicionamento a gente tem que ter. A gente tem que ser firme, a gente tem que responder à altura algumas coisas também. Porque senão, sempre a culpa vai ser só nossa, mesmo quando não é. Exatamente. Sempre alguém vai estar ali, tipo assim, só colocando a culpa em você e fazendo você só resolver. Muitas vezes eu me matava pra resolver erros dos outros. E hoje não mais. Eu já entendo que cada um assume os seus BOs. Sim. Se eu puder ajudar, você é a primeira a ajudar. Com certeza. Mas cada um tem o seu, entendeu? E isso é tudo parte que a gente vem carregando na bagagem, né? Que a gente vem aprendendo com o tempo. Sim. Ninguém nasce sabendo. Ninguém abre o Qual... escritório já tendo certeza que você pode se posicionar e que você pode impor aquilo. Mas sim, a gente deve, a gente não pode. Sim. Com certeza. Acho que o grande desafio assim, que abre o escritório é enxergar, né? O que de fato tem que fazer. Hoje a gente tem muita informação na internet, muita gente vendendo curso de tudo quanto é jeito, como se você já fosse começar o seu escritório faturando cifras altíssimas, e não é bem assim, leva um tempo, tem estrutura, tem maquinário, tem várias coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do episódio, né, sobre a estruturação de um escritório, que eu tenho certeza que é uma das grandes dúvidas do pessoal. Até gostaria de pedir para você que ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, mande aqui nos comentários que depois a Bia vai responder para vocês. E é bom que ela já fique intimada a voltar aqui para gravar um outro episódio. Não, mas realmente é muito importante. Eu acho que a gente ter a oportunidade de trabalhar num outro escritório é importantíssimo para o nosso início de carreira. Por isso que, assim, eu tento os meus estagiários, eles sempre são início de faculdade. Eu não pego ninguém já, assim, sabendo fazer as coisas. Eu tenho o maior prazer em ensiná-los. Porque eles trazem muita informação. Mas alguém me deu a primeira oportunidade. E eu acho que eu sou a pessoa que eu tenho que dar a oportunidade para as pessoas. Então, a maioria dos meus estagiários entram sem saber uma vírgula de como faz projeto. E eu fico muito feliz em saber que eles saem projetando da mesma forma que eu projeto, que eu faço executivo, que eu faço 3D. Porque esse é o meu objetivo, é realmente assim. Não vou prender só pra mim o conhecimento que eu tenho. Ninguém vai roubar o meu lugar, ninguém vai ser a Bia. Se ele for melhor, que bom que eu ajudei na formação dessa pessoa. Com certeza, você fez parte. Mas assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo. E que a gente tem que entender que cada coisa tem o seu tempo. A gente não vai atropelar. As pessoas têm oportunidades diferentes, lugares diferentes, sortes diferentes. Isso tudo conta pra gente chegar onde a gente chegou, né? Então, assim, isso é muito importante a gente pontuar também. Porque não tem a fórmula mágica do sucesso. Isso é treinável, é tudo, mas a gente não faz assim e, nossa, tô famosa, tenho clientes. Então, tudo vai influenciar. Sua família, seu nicho de amigos, onde você estudou, o que você fez, onde você trabalhou, o que você teve de experiência, o que você não teve. Então, isso tudo vai te nichando também para algum lugar, né? Com certeza. Bom, para quem assistiu até esse pedaço, espero que você não desanime, porque a Bia acabou de passar a verdade mais verdadeira. Não existe receita pronta para o sucesso. É trabalho duro. Para todo mundo, tem que correr atrás, é noite sem dormir, tem todos os percalços juntos, mas não tem uma fórmula mágica que você sai do ponto A e vai até o ponto B em linha reta. Não. E todo mundo pode chegar lá, né? E todo mundo pode chegar lá. E até porque nós estávamos conversando aqui, né? Muitas questões são oportunidades, você falou agora sobre isso.
as oportunidades estão aí, elas vão surgirem. Sim. Né? Eu gosto de usar o exemplo, eu que gosto bastante de pescar, você só vai pegar o peixe se você colocar a isca no anzol, na vara e colocar lá na água. Exato. Senão, você nunca vai pegar o peixe. Mas pode ser que o peixe apareça lá e você não consiga fisgar, porque você não sabe. E tudo bem também. E tudo bem também. Você vai ter outras oportunidades. Vai ter outras oportunidades, ou você vai descobrir que não é pescar que você gosta, que é outra coisa que você... mas a primeira coisa é sair do plano das ideias, da zona de conforto, do plano das ideias e começar a colocar a mão na massa. Quanto antes você erra, antes você aprende, conserta e segue a vida, assim, né? A gente correr atrás das coisas, você querer ter a experiência, então você ficar num escritório, sugar ao máximo, a palavra é essa, você suga ao máximo que você pode aprender ali. E aí você pegar e falar assim, tá, agora eu acho que eu consigo. Você nunca vai ter certeza. Uhum. Eu tive esse medo, eu tenho esse medo ainda. Então, assim, é lógico que com o passar dos anos, a gente fica mais tranquila, a gente já vai criando um nome, a gente tem um feedback que te deixa um pouco mais tranquila. Mas no começo era assim, e se eu sair daqui, como que eu vou pagar minhas contas? Uhum. Então, esse medo todo mundo passa. Eu tenho amigos mais novos que estão se formando agora, e é essa preocupação. E agora? O que vai ser da minha vida? Gente, eu também tive isso, eu também me perguntei todo mundo passou o que vai ser da minha vida. E tudo bem, foi tranquilo. Tudo bem, eu pedi dinheiro pra minha mãe pra pagar uma conta, pra pagar ela no próximo mês, porque eu não tinha dinheiro, porque a conta às vezes não fechava. Sim. Mas é normal. Então, assim, eu me estruturei pra sair da onde eu trabalhava, no meio da pandemia, e abrir o meu escritório. Eu não tinha condições de abrir um escritório sozinha, eu fui dividir o escritório com uma pessoa, mas eu dei o meu primeiro passo. Uhum. Eu não tinha cliente pra manter um escritório, mas eu dei esse primeiro passo. Então, assim, quando eu olho pra trás, eu falo, ainda bem que eu tentei, com medo, mas foi com medo mesmo. Então, isso é muito importante. E aí, desse escritório, eu comprei minha sala, e aí eu montei o escritório só pra mim, que tem o meu sócio, que é o meu irmão. A equipe cresceu, chegou uma fase, a equipe diminuiu, agora cresceu de novo. Então, é tudo fase. Mas, assim, tenho medo? Eu tenho medo até hoje. Eu tenho medo de tudo. O tempo todo. Mas a gente precisa tentar. Senão a gente nunca vai saber onde a gente pode chegar, né? Sim, com certeza. Nossa, muito bacana tudo isso. Eu falo que é sempre a parte legal do podcast, que a gente não combina exatamente o que vai falar, né? A gente discute mais ou menos qual que vai ser o tema e eu vou descobrindo conforme o podcast vai evoluindo, né? Tô colocando na ordem cronológica, né? A pessoa que pegou aquele momento do estágio, ali tá um momento muito importante. Sim. Para conseguir aprender, entender tudo, sugar ao máximo do que tem, do que aparece dali. Aí a pessoa se formou. Começar a dar os primeiros passos, fazer o melhor que pode com as condições que tem. Nunca as condições serão perfeitas, né? Normalmente, um parente, um amigo, criar projetos para você que não tem um cliente final, mas você tá pegando experiência, você tá entendendo. Então, seja esse comecinho. Enquanto você tá caminhando ali no estágio, vai pegando uma coisinha por fora aqui, uma ali, você vai criando experiência. Quantas vezes você não fez um projeto de graça? Porque eu já fiz um monte, com certeza. Então, assim, o que eu ganhava? Experiência. Com certeza. E ótimo, que bom que eu tenho essa experiência hoje, entendeu? E isso é muito válido porque para nossa área da engenharia, quem trabalha com construção também é assim. Todo mundo fala, não, eu quero fazer casa de alto padrão, nem só alto padrão, quero fazer residência de alto luxo. Mas beleza, mas no começo você vai ter que pegar o banheirinho do vizinho que quer trocar um piso, você vai ter que ir lá para você trocar o piso, para você estourar o cano de água, para você entrar em desespero e ter que consertar o cano de água. São exceções que a gente sabe que existe. Tem pessoa que tem sorte e tá num nicho, no núcleo familiar, que consegue explodir logo no começo. No começo, exato. Então, assim, são oportunidades da vida. Ela teve uma oportunidade, se ela agarrar, ela vai conseguir conquistar muitas coisas. E ainda assim, depende muito da pessoa, né? Se ela agarrar essa oportunidade de já ter começado em outras. De começar a corrida numa etapa mais avançada e transformar em outras, excelente. Mas tirando isso, nós meros mortais. Exato. A gente pode sentar e lamentar, falar, mas se eu tivesse nome famoso, se eu já tivesse dinheiro pra isso, se eu tivesse condições de me manter pra abrir o escritório. Gente, a gente nunca vai estar no cenário perfeito. Exatamente. É a mesma coisa. Qual que é o melhor momento de ter filho? Nunca vai ter um melhor momento. Nunca vai ter. Você sempre vai ter medo, você sempre vai ter. E o escritório é um filho, ele é um custo, ele é uma coisa que você tem que ter ali mensalmente, os custos e tudo mais, funcionário. Gente, não é simples. E não vem com manual, né?
Mas é igual o palpável. filho. É igual o filho também. Não vem com manual. Ele vai ser com esse comportamento, disso, você faz isso vai dar certo. Você não vai saber se vai ter cliente todo mês, o que Não você sabe. vai ter de computador quebrado, o que vai ter de ar-condicionado que parou de funcionar, de manutenção. Então, assim, você nunca sabe. Um mês tá explodido, outro mês é mais fraco. É normal, é nosso nicho isso. É nosso trabalho. É comum ser assim pra todo mundo da área. A gente não pode, que você mesmo falou, comparar o nosso bastidor com o palco do outro, entendeu? Com certeza. Isso é uma coisa que muita gente faz, Sim. a maioria, mas que é totalmente inviável uma coisa com a outra, Sim, né? com certeza. É porque as redes sociais estão aí hoje e acaba sugando muito da nossa energia e acaba mostrando muito, de fato, do palco das outras pessoas, da vida fácil, das coisas acontecem simplesmente por acontecer, simplesmente mentaliza que tudo vai dar certo. Mentalizar faz todo sentido, tem papel primordial no processo, mas se você não colocar a mão na massa, o negócio não vai sair. Exato, que é uma coisa muito importante que você pontuou em relação às redes sociais. Como eu tinha comentado, o meu foco de rede social é meu cliente. Então, o que eu tenho que apresentar no meu Instagram? O máximo de projeto possível. Eu tenho um pouco do que eu viajo, eu tenho um pouco do que eu vou em evento, em festa, premiação. Mas, assim, o meu maior foco é o meu projeto. Meu cliente vai entrar lá para ver o meu projeto. Então, por que a Bia não ensina a fazer projeto? Por que a Bia não ensina a montar um executivo? Porque esse nicho é o nicho de estudante. Estudante, para mim, hoje não é meu cliente. Então, eu faço isso com os meus estagiários. Quem tiver oportunidade, tiver interesse de passar no escritório pra gente ter esse momento de ensinamento, ótimo, mas não é o meu foco hoje. Então, assim, eu acho que como meu foco é cliente, eu super direciono o meu Instagram pra isso. Então, eu não tenho stories todo dia, eu sei que é muito importante e tudo mais, mas eu realmente foco na parte de projeto. Então, como eu projeto ainda muito isso no escritório, eu tô presente em projeto, tô presente em algumas obras, eu não tenho 100% do tempo pra ensinar no Instagram, pra estar no Instagram. Então, isso eu sinto que é um posicionamento meu também, entendeu? Com certeza. Olha que dica riquíssima que a Bia deu agora para você que está começando e sendo bombardeado por informações no Instagram de que você tem que postar 5 vezes por dia e tem que ter muita coisa. E às vezes não é esse o caminho, você tem que ensinar e você tem que dar curso. Cada um tem a sua condição. Não vai ser, às vezes, ensinando a fazer uma coisa que você vai conseguir atingir o seu cliente. É importante entender as redes sociais, pelo menos estamos falando em 2023, pode ser que ano que vem mude, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, as coisas já mudaram bastante até aqui, mas as redes sociais ela tem muito mais uma função de fortalecer o seu branding, né, que é a sua marca pessoal, do que de fato te trazer um cliente. Entendeu? Sabe qual é o meu maior cartão de visita? Qual? O boca a boca. Sem dúvidas. É a indicação. É o que eu sei, que eu entrego pro cliente, o que ele vai falar pro conhecido, pro amigo, no grupo do condomínio. Sem dúvida. Como que você consegue ter 30 casas no mesmo condomínio? Eu fiz a primeira, eu sei o que eu entreguei ali. Então, dali partiu o restante, entendeu? Então, isso é muito importante. Você fez um bom trabalho, você vai ter um bom resultado. Não adianta você ser bom na rede social e você não conseguir entregar um bom trabalho por trás. Você vai se queimar do mesmo jeito. Então, pra mim, hoje, o meu objetivo é o meu trabalho, é o meu projeto. Então, é por isso que eu cobro, é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou entregar. Então, eu tenho que estar ali em rede social, mas não é meu foco ganhar seguidores, Eu quero ter clientes, mas eu quero que eles entendam da qualidade do meu serviço também. Eu acho que esse é o principal pra mim. Com certeza. E isso tudo é uma questão de posicionamento, né? Para você poder ter 30 casas dentro de um condomínio, começa pela primeira e pelo serviço bem feito que você fez naquela primeira e não necessariamente as fotos e vídeos que você postou sobre essa obra. Então vocês estão vendo que já para chegar nesse ponto, né, o tanto de informação riquíssimo que a gente já teve até aqui. Então gostaria de pedir para você que assistiu até aqui e que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um episódio tão pesado quanto esse, que esse de hoje tá pesado e ainda tem muito por vir aí, vocês não perdem por esperar. E também me sigam no Instagram aí, pedromaranhão.engenheiro. Bia, pegando nesse ponto, né, de posicionamento, achei bem legal isso que você falou, da parte do Instagram.
Até a pessoa saber do posicionamento dela, até onde as mídias sociais, as ferramentas que ela tem, faz parte disso, né? Vai auxiliar nesse posicionamento. Mas acho que a dica de ouro principal mesmo que você deu é: nada nunca vai superar o boca a boca. Exatamente. Isso é uma coisa assim que a gente só sente no dia a dia depois de um tempo. Então o cliente chegar no escritório e falar: nossa, ouvi falar muito de você. E você fala assim: nossa, ouvi falar muito de mim. Vida. E eu não estou todo dia postando stories. Exato. Você tá no evento, a pessoa vem: você que é a Beatriz. E eu, tipo, sou eu. Sou de verdade. Então, assim, isso é muito legal, é muito gratificante. E ver que a gente sente que a gente tá no caminho certo. E continuar trilhando. Eu acho que tudo a gente vai se esforçando, a gente vai crescendo, vai aprendendo. Mas, poxa, se até aqui tá dando certo, então eu acho que eu tô no caminho, entendeu? Com certeza. É mais ou menos essa linha. Com certeza. E você vê, não precisou necessariamente do Instagram nesse nível, você não precisou ter um canal no YouTube ensinando alguma coisa para chegar nesse posicionamento. Sim. Então, não levar em consideração o boca a boca, esse é um grande erro. Então, prometeu, cumpra, faça o máximo possível. Tente sempre entregar um over-delivery, né? Que é o entregar algo a mais. Não é fazer coisa de graça. Exato. O entregar algo a mais é você não prometer uma coisa e entregar aquilo ali que vai agregar para o cliente. A preocupação também, né? A gente tem a preocupação de estar sempre presente. Lembrando que errar, todo mundo erra. Então, assim, pode ter certeza que em algum momento vai ter essa dificuldade, vai acontecer alguma coisa. Mas é você saber, principalmente, se posicionar e saber que você errou e corrigir. Sim. Pronto, é isso. Resolveu? Vamos bola pra frente, entendeu? Eu acho que isso é um marco, assim. É muito importante a gente entender isso. Com certeza. E dentro dessa parte, né, do posicionamento, tá bem alinhado com essa questão do que vai chegar na parte do boca a boca, a primeira impressão é que fica. Né? Pra quem assistiu a série Suits, não sei se você já assistiu. Muito. O Harvey Specter, né? Exato. O cara transparece credibilidade. Sempre alinhado. Sempre alinhado, entendeu? Lógico, isso envolve até isso, a roupa que a gente vai vestir, o como que a gente vai conversar. E é difícil a gente entender isso. É difícil. É de mudar o nosso linguajar de conversa. Você imagina pra mim, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Orlândia. Embora Ribeirão e Orlândia é pertinho, mas Orlândia tem um sotaque bem Orlândia. Então você conseguir abandonar um pouco do caipirês para conversar num linguajar um pouco mais formal, não vou conversar igual advogado. Mas, pelo menos, um pouco mais formal, olha né? Pra minha carinha de 23 anos, 25, você passar uma autoridade é muito difícil. Muito difícil. Quantas vezes o cliente que me conhecia por nome, não tinha visto foto, alguma coisa, chegava e falou assim: mas é você, a Beatriz? Você parece estagiária. Exato, você pode chamar a Beatriz, por favor? Então, que bom que eu tenho essa cara e consigo fazer o que eu faço, entendeu? Então, assim, não é minha cara de nova e tal que vai editar a minha experiência. Exato. Ou que eu vou conseguir entregar ou não. Que bom que as pessoas confiam no meu trabalho também, me dão essa oportunidade, porque tudo vem da primeira oportunidade que a gente teve lá atrás. Né? Com certeza. E quase sempre essa questão de oportunidade, por isso, bom, uma coisa que você falou, para a pessoa entender que cada um tem o seu tempo e não se cobrar demais. É importante a gente não se acomodar. Exato. Mas também não se cobrar demais, porque cada um tem uma oportunidade em um momento, tem uma obra específica que você pega e muda completamente a sua vida. Né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar com você que eu fiz engenharia antes de fazer arquitetura, né? Não. Eu comecei em engenharia porque o sonho do meu pai era ter um filho engenheiro. Aí, fui fazer engenharia, eu chegava em casa chorando, porque eu odiava fazer aquilo, aqueles cálculos infinitos e tudo mais. E aí um dia minha mãe falou assim: você dava carona para suas amigas que faziam arquitetura, você amava ver as maquetes, os projetos, é isso que você tem que fazer, desiste e vai fazer a outra. Falei: meu pai vai me matar se eu largar a engenharia para fazer arquitetura. E foi super tranquilo, esse foi o primeiro empurrão que eu precisei ter, da minha mãe falando assim: não, você merece fazer o que você gosta. Então eu saí da engenharia, entrei no meio da arquitetura, eu fiz em 4 anos a faculdade, porque eu estudava de manhã e à noite, puxando matéria, porque eu não queria me atrasar mais um ano ali. Minha pressa era de me formar, eu queria trabalhar, eu queria fazer as coisas. Queria fazer acontecer, né? Exato. Então eu estudava de manhã, eu estudava à noite, eu estava no último ano fazendo matéria do primeiro. Foi só pra aquele rolo de grade.
Mas assim, ali eu já vi que era aquilo que eu queria. Então eu ia me esforçar pra me formar. Me formei super nova, com 22, com 24 eu tava me formando na pós em design de interiores, porque eu também tinha certeza que eu ia seguir design de interiores. E aí chegou no momento que eu comecei a ter oportunidades na vida, eu estava no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. E aí eu tive oportunidades de fazer casas, fazer bares, fazer cemitério e tudo mais, que hoje me levaram para um nicho diferente do que eu imaginava há 7 anos atrás, entendeu? Então, assim, como eu tinha na cabeça, não, eu vou fazer só decoração. Hoje eu olho, eu faço também. Mas não é aquilo que me enche os olhos. Eu ver uma casa pronta minha e falar assim, meu filho nasceu, é isso, sabe? Então, assim, eu acabei indo para um caminho que não era o que eu tinha escolhido, mas a vida me levou àquilo. Então, assim, você pensar, você quer fazer isso, nem sempre vai ser 100% assim. Você tem que ter a oportunidade e conseguir correr atrás daquilo que você quer, porque daí as coisas vão acontecer, entendeu? Com certeza. Mas você tem que ter um pouquinho de sorte também de estar no lugar certo na hora certa. E isso, por isso que cada um tem o seu time, cada um tem o seu momento. E é importante enxergar, até para ter a humildade depois, porque não é fácil assumir isso que você tá falando aqui, porque é muito fácil a gente contar a nossa jornada do herói. Mas assumir que tem um momento que bate uma oportunidade, junta a nossa competência, deu match. Exato. Aí dá certo. Mas é muito mais fácil a gente falar que é só nossa competência. Rapaz, eu tava lá, a hora que bateu o negócio, eu agarrei o boi pelo chifre, fiz acontecer. E nem sempre é assim. E nem sempre é assim. Se eu não conhecesse as pessoas que eu conheço, talvez eu não estaria aqui. Então é lógico que a pessoa me conhecia, sabia do meu trabalho, ela me indicou. Confiou. Mas se ela não me conhecesse, talvez eu não teria tido essa oportunidade, talvez eu não estaria aqui, entendeu? Sim. Então é tudo um contexto, né? Isso tem que ser levado em consideração. Exatamente, até pra pessoa não se cobrar exageradamente e também não desistir no meio do processo, porque cada um tem o seu caminho. Que pode ser mais demorado. Que pode ser mais demorado e às vezes pode ser mais rápido. Assim como você falou, você se posicionou inicialmente para design de interiores. Então, falando sobre o posicionamento, você se posicionou para design de interiores. A vida te levou para outro lado, as oportunidades foram te levando para outro lado, foram te mostrando um outro caminho. Eu olhava e falava, não sei se é isso que eu quero. E hoje eu vejo, ainda bem que eu fui atrás. Então, dentro da parte do posicionamento, é importante saber se permitir. Com certeza. Saber se permitir, saber a hora certa de pivotar, de mudar o lado. Se te fizer bem, exatamente. É o se permitir. Nossa, me fez bem, eu gostei, é isso que eu quero. Não enxergar o dinheiro como o fim, né? O dinheiro, ele é resultado. Ele é um meio, ele faz parte do processo. Que a gente vem criando, exato. Ele não vai vir de uma hora para outra. Não vai. É o que a gente estava falando. É lógico que a gente pode ter sucesso financeiro também, mas ele não vai ser quando você acabou de se formar. Ele não vai ser de uma hora para outra. Ele vem conforme a sua construção profissional. Sim. Então, e é uma coisa que você não pode viver só em função disso. Então, você ter uma parte administrativa é muito importante. A maioria de nós, formados de arquitetura, não temos. Acho que engenheiros também. Também não. A gente não tem essa noção a fundo do que é administrar um escritório. Então, isso é muito importante. A gente saber que a gente vai ter meses bons, meses ruins. Então, qual o prazo que você tem de contas pagas guardado ali? Que você pode ficar sem trabalhar se você quiser. Então isso tudo é muito importante a gente saber fazer. Saber o quanto que entra, o quanto que sai, tá? Quanto custa a sua hora? Ou você cobra por metro quadrado? O que compensa mais? O que é seu? Isso tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis. Porque assim, meu estagiário, a hora dele não é a mesma que a minha. Como que você cobra por hora? Quem faz o projeto? Quanto tempo você leva? O seu computador não trava? Exatamente. Então é todo um contexto de todo cliente é igual? Toda obra é igual? Toda obra leva o mesmo preço? Quantas revisões tem no projeto? Aí você cobrou por hora, você vai continuar cobrando por hora? Então é uma coisa bem complicada e eu acho que assim, quem tá acabando de se formar, a cabeça chega a explodir de ficar pensando em como vou cobrar. Cobrei muito caro, não fechou. Cobrei muito barato, tomei na cabeça. Então assim, é engraçado que pra área da engenharia é exatamente igual. Tanto para quem trabalha com projetos, quanto para quem trabalha com a construção. Quanto que eu vou cobrar, como que eu vou fazer, que jeito que vai ser, trabalha com cifras enormes, né? Com a gente que faz a construção, é muito dinheiro do cliente, então fica sem saber, né? De fato, como que vai cobrar. E mesmo quem já tem experiência na área, né? Quando eu montei a construtora, então eu saí de uma carreira corporativa e montei a minha construtora. Então dentro da minha carreira corporativa,
Era aquilo todo mês. O dinheiro tava lá todo mês e pouco me importa quanto que era vendido o apartamento. Entendeu? O meu salário era aquele, eu fazia o máximo para entregar o máximo, para ganhar o bônus, para ter o status, enfim, poder receber promoções. A hora que eu montei a minha construtora, beleza, eu cheguei, nossa, e agora? Como que vai ser? Como que vai ser meus primeiros clientes? A hora que eu vou atender? Quanto que eu vou cobrar? Aí chego pro cliente e falo, olha, eu fiz esse prédio, eu fiz esse outro, eu fiz esse outro. Tá bom, mas quantas casas você fez no Alphaville? E agora? E agora? Não me preparei. É a do Mike Tyson, né? Primeiro soco na boca. O que eu vou fazer dali pra frente, né? Mas eu acho que assim, uma coisa muito importante que aconteceu comigo, que eu gostaria que todo mundo tivesse um Matheus na vida, que foi o meu empurrão na parte aí, assim, de administrativa do escritório, que eu falo, Matheus é meu sócio, é meu irmão, engenheiro de produção, que trabalha com projetos. Então, ele entrou num momento que eu não tinha esse posicionamento de cobrar. Eu chorava, porque eu falava, eu não sei quanto vale meu metro quadrado. Como que eu vou cobrar isso? A pessoa vai olhar pra mim, ela vai rir que eu tô cobrando tudo isso, entendeu? Sim. Ele falava assim, é o seu preço, a gente calculou isso. Tinha um Excel que eu tinha de gasto, que eu tinha que ter de lucro, quantas horas eu trabalhava. Então, esse é o seu valor. Você não vai abaixar disso. Eu falava, Matheus, se eu apresentar esse orçamento, o cliente vai rir da minha cara, não vai me pagar isso. E foi no primeiro que a gente foi, ele falou, eu vou junto com você vai apresentar. O cliente falou, tudo bem, você só parcela. Foi nesse momento que eu entendi que era assim que eu me posicionava. Então, assim, eu dou desconto? Dou. É 5% de desconto. Ou eu parcelo até tantas vezes. Não dá pra fugir disso. É o meu trabalho. Quem põe preço no meu trabalho sou eu. Quem sabe o valor do meu trabalho sou eu. Então, é muito importante a gente saber se posicionar nesses momentos, entendeu? Com certeza. E muito legal que essa parte da estruturação envolve um nível de profissionalismo para a pessoa, até para ela demonstrar, até para, igual você falou, para vencer essa que talvez seja um dos grandes desafios. Porque a faculdade prepara você para entregar um projeto decente. Nem que seja para você saber o que você não sabe, você conhecer os limites da sua ignorância. Exato. Você sai da faculdade conhecendo os limites da sua ignorância. Então você sabe, pelo menos, eu vou procurar ajuda com isso aqui, vou pegar, vou fazer um 50 com outro arquiteto para poder fazer esse projeto aqui, para pegar o jeito, um ajuda o outro e dá certo. Agora a parte de administração, a gente sai ignorante da nossa ignorância. A gente não sabe nada. Eu tive um pouco de noção quando eu fiz a pós-graduação, isso foi muito importante, então aprender sobre juros e tudo mais, nota, isso a pós me deu um norte. Mas meu escritório antigo, o último que eu trabalhei antes de abrir o meu, eu tive muitas oportunidades, eu sou imensamente grata por tudo que eu passei por lá. Foi muito difícil, assim, muitas coisas eu quebrei a cabeça, mas ele sempre me empurrou muito, então eu cuidava da empresa, eu cuidava de nota, eu sabia gerenciar um escritório muito bem. Mesmo se ele não estivesse lá, eu tocava o escritório. Então, isso foi, assim, cara, muito importante na minha vida. E aí eu olho pra trás e falo, olha, quando eu me formei, eu fui a primeira a abrir uma empresa da minha turma. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que eu ia ter que ter uma empresa em algum dia. Quanto mais anos a sua empresa tem, mais nome no mercado ela vai ter. Com certeza. E aí eu tinha a minha aposentadoria e tudo mais, com um custo baixo. E aí essas coisas assim, uma coisa foi levando a outra. Hoje, o máximo de pessoas que eu conheço, que eu posso ajudar e falar assim, não, faz isso, faz assim, vai por esse caminho, trilha isso. Eu faço, porque eu entendo que eu tive algumas oportunidades que meu pai me auxiliou em algumas coisas, meu irmão na parte administrativa, me deram um norte para seguir, que a gente não tem isso na faculdade. Com certeza. Então, assim, o que eu puder orientar, eu oriento, porque muita gente nem sabe que a gente pode, sim, abrir algumas empresas, uma MEI inicial, alguma coisa assim, e depois, futuramente, a gente vai partir para uma limitada, quando aumenta os ganhos. Então, é tudo coisa que, mas eu não tenho nem ideia. Eu tô aqui, eu sou a primeira a falar, pode me procurar, se tiver alguma dúvida, eu vou ajudar, porque eu já passei por isso, eu sei como é difícil, como a gente não tem informação sobre. Então, o que eu puder expor aí do que eu tive, do que eu passei e do que eu aprendi quebrando a cabeça, eu não quero que ninguém quebre a cabeça. Então, eu vou estar aqui pra ajudar, entendeu? Eu acho que é mais ou menos essa linha que eu tento seguir, porque é muito raso informações, a gente não tem assim, faz isso que vai te ajudar, ou procura esse, vai atrás de um contador. A gente tem que declarar imposto de renda.
A gente ganha e, assim, o dinheiro vai pra onde? E ninguém declara nada. Não é assim que funciona, Exatamente. entendeu? Do básico, você quer tirar um visto pra viajar pra outro país. Você tem que levar seu imposto de renda. Como que você trabalha? Há 10 anos e não tem uma declaração de imposto de renda. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente. E passa uma credibilidade ímpar. Você saber que você tem uma empresa. Não tenho condições de abrir uma limitada agora. Os custos são altos. Tudo bem, abre uma MEI. É super baratinho. Faz o que você pode com as condições que você tem, né? Exato. Então, assim, mas que credibilidade eu vou passar de ter uma MEI que não é de arquitetura? Não tem problema, você tem a responsabilidade, você tem a sua empresa, entendeu? Então, eu acho que já parte daí, lá do início. Você vem criando esse posicionamento, essa autoridade que você tem no mercado. Com certeza. E não fazer nada, com certeza, é pior. Exato. Então, essa parte de profissionalizar, ela faz todo sentido, porque conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Então, se você pensa, nossa, eu não sei nem mexer no Excel, não sei nem usar o Excel, porque também... Eu não sabia. A gente aprende. A gente aprende, você sobrevive, você pega, o Excel tem alguns modelos, tem alguns modelos prontos que você entra lá e você vai fazendo, ou o que seja, pede ajuda para alguém, paga uma mentoria. Hoje eu tenho a cabeça bem aberta quanto a essa questão de mentoria, questão de cursos, que às vezes uma mentoria a pessoa te tira do ponto A, te leva no ponto B. Você nem imaginava. Você nem imaginava. Você ia gastar muito tempo por aquilo, você ficava sofrendo por aquilo. Então é importante, isso faz parte do posicionamento, a gente se posicionar como profissional, deixar o negócio mais profissional possível. Exato. Né? E legal você compartilhar, Bia, que você também tem medo, né? Com certeza. Entendeu? Então isso que é o legal do podcast, é esse o recado que eu faço questão de trazer. Foi sempre essa a minha ideia quando eu criei o programa, para que as pessoas tivessem contato com pessoas, não que as outras pessoas não sejam de verdade, mas pessoa do nosso convívio, gente como a gente. É melhor a gente aprender com gente como a gente, entendeu? Porque cada um tem o seu plano para o futuro, né? Aonde que pretende chegar. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas às vezes a gente está vendo a história. Todo mundo procura aquilo da pessoa que já é famosa. Não quero ouvir o podcast do Pedro, porque quem é o Pedro? Nem conheço ele. Quem é ele aqui em Ribeirão Preto? A pessoa quer ver o podcast do cara famoso. Aí quero ver o podcast de engenharia, vai ver a história do dono da MRV. Cara, história incrível. Aconselho a todo mundo ver. Agora, o que eu consigo tirar de fato da história dele e aplicar na minha realidade, no meu dia a dia, é difícil. Agora, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aqui, que ouviu a sua história, entendeu muito bem essa questão do posicionamento. Entender que as oportunidades, elas estão lá. Ela passa várias vezes, mas se você não estiver lá posicionado para esperar, pronto para isso, é o surfista, né, também. O surfista, às vezes, ele pega uma onda no dia, mas se ele não estiver lá no mar com a prancha parado esperando, ele nunca vai pegar a onda. E tem hora que vai pegar a onda, vai cair, vai machucar, vai aprender. E é isso, sempre é um aprendizado. Sempre. Nunca, não aconteceu nada. A gente sempre vai tirar uma lição de tudo, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. Ou eu vou fazer de novo porque deu certo, ou eu nunca mais vou fazer porque isso deu errado. Exatamente. Então é sempre uma lição. E isso é a parte do posicionamento. Está lá, posicionado, se posiciona como profissional, escolhe o nicho, né, onde você pretende trabalhar, mas não necessariamente você precisa nichar ao ponto de fechar uma porta. Exato. Né? Afinal, e eu sou bem ampla em relação a isso. Mas tem sempre aquele tipo de projeto que você gosta mais de fazer, que você se identifica mais, que até às vezes as circunstâncias da vida te levou mais para aquele tipo de trabalho, porque foi o que você fez. E o principal, acho que dos recados que você trouxe aqui hoje, me corrija se eu estiver errado, essa questão do boca a boca, ele tem um peso muito grande ainda nos dias de hoje. Sim. Então a oportunidade, ela tá lá, você junta a sua competência, deu match, faz o melhor que você pode, dá show de bola. Até porque existe uma estatística que diz que a pessoa, para falar bem para outra pessoa, ela fala para 3 pessoas, para falar mal, ela fala para 20. É 20. Então assim, é muito discrepante. Exato. Então a oportunidade veio, dê o seu melhor, entregue o melhor, e as coisas vão começando a acontecer. Não, a gente nunca vai agradar todo mundo, eu tenho certeza. Eu dou o meu melhor, mas ainda assim não é todo mundo que a gente agrada. E tudo bem também, a gente não veio ao mundo para agradar todo mundo, a gente veio para dar o nosso melhor. Então se a gente dá o nosso melhor, agradou, não agradou, a gente fez o melhor, entendeu? É isso que a gente tem que pensar.
Com certeza. Então, é nessa linha. A gente sabia que a gente veio aqui, deu o melhor, fiz o melhor que eu pude. Limpa, você deita na nossa cama e você dorme tranquilo, sabendo que você deu o seu melhor. Exatamente. É o que importa. Muito bacana. E para você que assistiu até esse ponto do podcast, meu muito obrigado. Gostaria de pedir para você que compartilhe com outras pessoas, que esse recado é muito importante. De fato, eu falo como eu gostaria de ter tido acesso a isso quando eu me formei na faculdade. Tenho certeza que várias outras pessoas gostariam de ter tido acesso a esse tipo de informação. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Spotify. E também me siga nas redes sociais aí no Instagram para acompanhar o meu trabalho também sobre outras coisas, sobre engenharia, que é Pedro Maranhão, @pedromaranhão.engenheiro. Já tô esquecendo até meu Instagram, hein? Bia, como que a gente faz para encontrar você aí nas redes sociais? Bom, eu acho que o principal também é no meu Instagram, que é Beatriz Marra, com 2 R's, .arq. E lá eu tento passar aí um pouco do meu dia a dia, às vezes em obra também, mas a maior parte de projeto mesmo, que é o meu foco. Eu espero que vocês gostem aí um pouquinho de tudo que a gente entregou hoje e também do que a gente entrega lá no Instagram. Exatamente. Então, pessoal, não deixa de seguir aí também a Bia nas redes sociais. Pode mandar dúvida para ela, pode bombardear a pergunta que ela se colocou à disposição, é para mandar. E pode colocar aqui nos comentários alguma dúvida, algum comentário que você pensou, algum outro tema que você gostaria que fosse abordado. Infelizmente o tempo é curto, né, de um episódio, mas é bom que já fica a deixa para ela vir mais uma vez, né? Com certeza. É assim, um pouquinho de coragem, né? Exatamente. Eu tô nervosa. Mas tudo bem, a gente vai nervosa. Vai com medo mesmo. O recado acho que foi esse. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Exatamente. Bia, muito obrigado. Foi muito bacana. Tenho certeza que foi muito enriquecedor, que vai ajudar muitas pessoas aí que estão nos ouvindo. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu agradeço imensamente. Prazer de estar aqui. Acho que a forma de como a gente se conheceu e nos trouxe até aqui. Exatamente. Foi muito importante. E fica para uma próxima pra gente contar, né? Com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Por nada, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,